Bem, meus amigos, ontem teve o jogo da rodada passada, né, uma rodada atrasada do Internacional contra a equipe do Erechim, né, do Ipiranga de Erechim. Jogo esse que o Internacional venceu, foi melhor, né, a arbitragem colocou 2 jogadores expulsos do jogo, então se tornou um jogo depois ruim de se ver, né, o time do Internacional que perdeu depois o Fabrício, né, com -2, jogou praticamente com 2 linhas de 4 sem ninguém na frente. O Ipiranga começou a querer botar a bola dentro da área, não surtiu efeito, mas o Internacional venceu porque foi melhor e é melhor, né? A gente sempre diz que dupla Grenal, quando nesse enfrentamento contra o interior, principalmente já no transcorrer da competição do Gauchão, principalmente já mais nas últimas rodadas, eles têm a condição de estar melhor treinados, têm a condição de estar melhor agrupados, e aí o jogo fica quase sempre a feição da dupla Grenal. E foi o que aconteceu ontem. O Internacional enfrentou o Ipiranga, ganhou de 1-0, né, fez um primeiro tempo melhor até a expulsão do Anderson Show, uma expulsão que eu acho que não tinha necessidade alguma de ter sido feita pela arbitragem, né, foi um lance que o Anderson no escanteio passou e tocou com o ombro no jogador, de proposital, logicamente, tocou no ombro, nas costas do jogador adversário, aí o adversário botou o braço para bater, mas não bateu, mal encostou, também não foi uma agressão, poderia ter dado cartão amarelo apenas para o jogador do Ipiranga e deixado assim. Mas o que mais chamou a atenção, logicamente, é aquilo que está sendo divulgado a nível no mundo todo, né? Toda a imprensa do mundo está divulgando, mostrando a expulsão do Fabrício, né, lateral esquerdo do Internacional, que logicamente nunca mais, né, e aí posso dizer que eu acho que acredito que nunca mais, porque a gente nunca diz nunca, mas nessa vez, nessa situação a gente tem que dizer, vai vestir a camisa do Internacional, porque foi um desrespeito total, né, além de abandonar o jogo, né, estava num lance, vaiado pelo torcedor, fez gestos obscenos. O maior problema, no meu entendimento, ainda foi tirar a camisa, foi contido pelos jogadores que tentaram, né, contornar a situação, ele não aceitou, saiu xingando todo mundo, saiu ofendendo o torcedor, fez o gesto que era toda a torcida, além dos gestos obscenos, ofendeu também na saída verbalmente os torcedores que ali estavam, que atravessou todo o campo, tentou ser contido pelo próprio Diego Aguirre para conversar, ele não aceitou, o Muriel tentou conversar, ele também não aceitou. Isso aí fez com que a situação ficasse praticamente, não tem como ser resolvida. Ele já foi, dizem que ele ficou em Porto Alegre até hoje de manhã, foi embora para São Paulo, foi para a família, e já existem algumas situações, alguns times, porque o Internacional sempre teve propostas para a saída do Fabrício e sempre segurou o jogador, mas parece que 2 ou 3 equipes já no Brasil estão querendo contratá-lo, e aí quem sabe o Internacional não faça uma troca, né, com algum desses times, ou até mesmo ceda o jogador. Claro que a gente não aceita esse tipo de atitude do jogador, mas também o torcedor às vezes ultrapassa o limite, né? Tá certo que muita gente diz, a gente acostumou no futebol, que o torcedor ele paga, tem o direito de vaiar, mas a vaia é uma situação, né? Eu acho que com o Fabrício já estava ultrapassando até mesmo a vaia, e aí fica muito difícil um jogador na condição do Fabrício, que é um jogador de pavio curto, com pouca condição até mesmo de entendimento de algumas situações, dizem que tem muitos problemas familiares, e aí não soube segurar por tanto tempo. Não foi a primeira vaia, nem a segunda, nem a quinta. Já vem há bastante tempo, desde o ano passado, ele pega a bola, toca na bola e o torcedor contestando com palavrões, etc. Claro que não deveria fazer, volto a repetir, mas também tem que ver o lado do torcedor, que de novo são aquelas torcidas organizadas, que só servem para atrapalhar, não servem para ajudar. Ao invés de estar ofendendo o jogador, fazendo esse tipo de situação, espera terminar o jogo, vai o jogador na saída, mas enquanto o jogador que é profissional, é pago pelo clube, está ali, não porque ele quer, porque alguém o contratou, incentive, faça com que ele tenha mais vontade, tenha mais ímpeto, queira chegar, queira vencer, porque é o teu time que está jogando, você pagou por isso aí, então
tem que entusiasmar, fazer com que as coisas revertam. Não ficar lá sem fazer nada, que nem a maioria do torcedor está fazendo, né? Não torce e depois só fica ofendendo o jogador. É difícil, é complicado em certas situações, mas, logicamente, está terminada a fase do Fabrício em Porto Alegre. Pelo outro lado, o lado azul, né, o Grêmio foi jogar contra o Campinense, venceu por 2-1, poderia até ter liquidado para não ter o segundo jogo. O Campinense jogava pela volta, pelo jogo da volta, conseguiu empatar o jogo num pênalti, né, que existiu. No meu entendimento não foi dado um pênalti também favorável ao Grêmio, mas o Grêmio fez 2-1 porque é melhor e deverá tranquilamente definir o jogo em Porto Alegre. Claro que não gostaria de ter esse jogo, porque esse jogo vai intercalar jogos da competição do Gauchão, mas, né, essas equipes pequenas, elas jogam somente pelo segundo jogo, até porque acrescentam financeiramente aos clubes e os clubes, logicamente, repassam isso aí aos jogadores que jogam a sua vida. Mas venceu quem foi melhor, boa atuação do Yuri Mamute. Não dá também para fazer como já está fazendo a crônica da capital, virando craque, virando a fera, já tem Mamutelli, chamando ele de Mamutelli. Eu acho que é por isso que às vezes o torcedor que é induzido a esse tipo de manifestação da imprensa, principalmente, né? Não sei se paga ou não, mas é induzida, tem esses altos e baixos com esses jogadores. Cria-se uma expectativa além daquilo que ele pode produzir e depois, quando chega numa normalidade, ou seja, dentro da sua média, não querendo dizer com isso que o Mamute não possa crescer mais, pode, mas tudo pode crescer, como também pode manter-se no nível menor. Então tem que se dar um tempo. É um menino, é jovem, teve altos e baixos, teve no Botafogo, não fez uma boa competição no Botafogo, tem potencial, é forte, vai para o enfrentamento, baixou muito o peso, mas não vamos deixar, né, ele jogar mais, vamos deixar ele se apresentar, dar tranquilidade ao menino, não fazer certo tipo de cobrança, e aí sim depois, mais tarde, possa dizer o que vai ser o Mamute. Mas venceu o Grêmio, com essa boa apresentação do Mamute, da boa apresentação no geral, né, o próprio Douglas, o Luan, o jogador, o Maico, também foi bem, o Juliano foi muito bem também, então venceu porque foi melhor e com certeza o Grêmio passa fácil pela essa equipe do Campinense na volta, tá certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso, amanhã eu volto, uma boa quinta-feira.